A sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 a 15. Glória a Deus. Joel, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 15. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, e tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Não haverá avivamento sem o jejum do arrependimento. O texto que nós lemos, ele nos faz entender isto muito bem. E nós sabemos que o avivamento, o jejum, ele é um ato, uma atitude que denota ou representa humildade, humilhação. Representa um quebrantamento de alma, de espírito diante do Senhor. E dentro do contexto da leitura, era a situação de Judá. Judá precisava apresentar-se diante do Senhor, quebrantada, humilhada, arrependida do seu distanciamento, do seu pecado para com o Senhor. Nós sabemos muito bem também que, dentro daquilo que nós já lemos, estudamos sobre os diversos avivamentos acontecidos na história do povo de Deus, nós vamos estar conscientizados de que em todos eles nós vemos a presença, não é, do se humilhar e representado pelo ato do jejum. Glórias ao nome do Senhor Jesus para sempre. E nós sabemos também que se torna, não é, algo muito forte para com Deus, a atitude do jejum, a atitude de estar ali, privar-se por um momento de se alimentar e recolher-se para apresentar-se ao Senhor, revelando, expondo o arrependimento pelos caminhos maus, pela desobediência. E Deus, ele é comovido, ou se comove quando se há uma humilhação, quando se há um reconhecimento do erro, do pecado, quando se quebranta diante do Senhor. Falamos aqui que, inclusive, o rei Davi, ele expressou isso, né? Está lá no Salmo 51, do verso 17, quando ele diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ou seja, tem resposta de Deus, tem misericórdia de Deus, tem socorro de Deus, tem perdão de Deus, quando se arrepende, quando se quebranta diante do Senhor. Aleluia. Davi, ele experimentou isso. Falamos aqui, dentro do mesmo texto do Salmo 51, no versículo 3 e 4, ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti
contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Então, Deus, ele tinha um apreço muito grande com Davi, não é? O Senhor diz, a palavra do Senhor fala isso, um homem segundo o coração de Deus, e Deus fala isso, que ele era um homem segundo o seu coração. Por quê? Porque Davi, ele tinha uma facilidade muito grande de reconhecimento, de se quebrantar diante do Senhor. E isto fazia com que Davi, vamos dizer assim, numa palavra assim para a gente entender bem, não é? Tinha um pastor lá do Rio Grande do Sul que sempre dizia assim, que Deus se amarrava em Davi, no sentido, porque Davi, ele era sincero, ele era um homem que temia a Deus, errou, pecou, mas Davi facilmente reconhecia que errou. Isso é importante, não é? Este reconhecimento, este coração que se comove, que é sensível quando se erra, quando se peca. Judá estava tendo dificuldade nesse aspecto, né? Por diversas vezes, quando a gente lê o profeta Jeremias, lá tem diversas citações, o Senhor dizendo, né, que mandei os meus profetas, mandei a minha mensagem e vocês não deram ouvido. Judá, ele precisou sofrer, né, para que pudesse entender que o caminho era o caminho da humildade, da humilhação, do quebrantamento diante do Senhor. Glória a Deus. Então, quando dizemos, eu estou aqui abreviando, que estamos em busca do avivamento, é justamente buscar de volta, ou trazer de volta o que nos foi tirado em razão do desprezo ou do não valor que do valor que deixamos de dar aquilo que Deus nos confiou, que nos delegou. Não é? Israel pagou e paga um preço muito grande, porque Deus lhe confiou o seu nome, a representação do seu nome, o povo de Deus. Não é? As nações temiam Israel em razão de que Israel trazia consigo, né, o nome de Jeová, de Javé, o nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A igreja, né, ela avança, ela é invencível, porque ela carrega, ela traz consigo o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, Judá, né, estava ali amargando aquilo que ela, né, havia plantado, que a nação havia plantado, que o rei do sul havia plantado. E Joel, ele traz esse entendimento no capítulo 1, do versículo 8 a 13, ele fala sobre isso. Quando ele diz, lamenta como uma virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade, foi cortada a oferta de manjar e a libação, olha as perdas, né, da casa do Senhor. Os sacerdotes do Senhor estão entristecidos, ou seja, a alegria foi tirada. O campo está assolado pelos gafanhotos, pela seca, e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, ou seja, não tinha vinho, o óleo falta, não tinha, azeite, não tinha oliveira. Os lavadores se envergonham, os vinhateiros gemem, porque o trigo sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Então, aí a gente vê o profeta Joel mostrando as perdas, aquilo que Judá havia, por conta da sua desobediência, deixou de receber, deixou de estar vivendo aquela plenitude, de bondade, de misericórdia, de prosperidade do Senhor. Falamos aqui também que o jejum é o se lançar ao desprezo de si mesmo, do eu.
da arrogância, da vaidade, é o subjugar do corpo carnal, a estar por baixo da cinza, e debaixo da cinza é ser nada, é colocar-se como nada diante do Senhor. E mostramos que aqui está o segredo, não é? De alcançar o coração de Deus. É se colocar diante dele como nada. Nada sou, nada tenho, nada posso. É entender que Deus é tudo e é dono de todas as coisas. Judá precisava reconhecer isso. Quem sabe nós também estamos precisando deste reconhecimento, que tudo vem do Senhor. E tudo é para Ele. Glória a Deus. Tudo tem que resultar em graça, em glória e louvor ao nome do Senhor nosso Deus. Falamos aqui sobre o jejum como ingrediente na nossa vida devocional. Nós apresentamos para falar isso aqui também no momento, para que entendamos que o jejum é algo necessário à vida do crente. É algo que faz parte da vida piedosa, devocional, do crente sincero, do crente que quer viver em santidade, do crente que quer ter uma vida vitoriosa. Ele precisa ter momentos de jejum. Isto é necessidade. E comentamos aqui, falamos também que se não entendemos, ou seja, se entendemos que não precisamos de jejum, há algo errado na nossa vida. Há algo que tem que ser revisto. Porque precisamos entender, não é, da importância do jejum na vida espiritual do crente. Glórias ao nome do Senhor. Falamos aqui, inclusive, que Jesus, ele falou, inclusive, que haveria necessidade do jejum. Quando os fariseus, alguns fizeram questionamentos por que os discípulos de João, por que eles jejuavam, tanto os discípulos de João como os fariseus. E perguntaram a Jesus a razão por que os seus discípulos não jejuavam. Jesus, ele foi direto quando falou que não haveria necessidade de jejuar enquanto o noivo estaria ali. Agora, o noivo ele não ia chegar o momento que ia voltar para a casa do Pai, ia voltar para o céu. Aí vocês jejuariam. Então Jesus disse, olha, eu vou partir e depois aí sim, vocês vão precisar jejuar. Por quê? Vocês vão passar por provações, vocês vão passar por tribulações, vocês serão tentados, vocês vão ter momentos difíceis, vocês precisarão jejuar também. Glórias ao nome do Senhor Jesus para todos sempre. Aleluia. E nós sabemos também que o jejum, não é? Ele aflige a alma. Olha a necessidade. Ele tira, podemos dizer, o ímpeto da alma, porque a alma é a sede das nossas emoções, das nossas vontades, nossos desejos, das concupiscências. É a alma. E quando nós jejuamos, nós justamente suprimimos os desejos, os ímpetos da nossa alma. Glórias ao nome do Senhor Jesus para sempre. É preciso nós estarmos atentos para esta necessidade para a nossa vida espiritual. O jejum. Glórias ao nome do Senhor Jesus para todo sempre. E vemos sempre no Velho Testamento que o jejum, ele é algo presente, justamente nos momentos de quebrantamento, de arrependimento, de rendição ao Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas, dentro daquilo que mais nos chama atenção, do Novo Testamento, para que entendamos a importância do jejum, nós vemos o jejum como uma preparação para a batalha espiritual. O crente, ele vive em constante batalha espiritual. E Paulo fala isso, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, que estão nas regiões celestiais. Então, há uma guerra espiritual, há um combate diário, constante,
que só vai cessar quando formos arrebatados. E o jejum, então, ele entra como um instrumento que nos leva a uma comunhão mais próxima do Senhor. Que quando nós jejuamos, nós estamos separando um momento específico, único, é a gente e Deus. É um momento de isolamento. É por isso que nem sempre é aconselhado um jejum quando se faz que vai trabalhar. O jejum geralmente é feito no silêncio, você e Deus, ou então num ato coletivo, numa igreja, num templo, num dia específico. As irmãs do ciclo de oração nos dão exemplo disso, que sempre, nas quartas ou nos dias outros, nas congregações, há esse padrão de que sempre se há jejum das irmãs do ciclo de oração em prol das causas que envolvem a igreja, que envolvem as questões pessoais, as questões coletivas. E o jejum ele é importante, portanto, para que o crente esteja pronto, aleluia, para enfrentar as adversidades que vêm contra nós, principalmente aquelas advindas do nosso adversário. E em Mateus 17, 21, lá está Jesus. Ele, quando foi conduzido pelo Espírito para ser tentado por Satanás, Jesus estava em jejum. Aleluia! É importante isto. O jejum, ele nos deixa rendido diante do Senhor. Ele quebra as nossas forças físicas, os ímpetos do vigor físico. E ali está o imperar do Espírito Santo na vida do crente. O que ele vai fazer não é pela força, não é pelo vigor físico, não é pela sua capacidade do momento. É Jesus na vida do crente, que ele está ali quebrantado diante de Deus, rendido, aleluia, diante do Senhor. Em Lucas 2:37, lá está também um exemplo da profetisa Ana, que tinha uma vida de contínuo jejum, fazia parte da vida cotidiana da serva do Senhor. E quantas vezes, irmãos, nós passamos semanas inteiras e até anos sem o jejum. Isso é grave. A vida de alguém que quer ter uma vida consagrada a Deus. E são coisas, o avivamento ele vem resgatar isso. O avivamento vem chamar o crente para essa prática necessária que nos traz maior comunhão para com Deus. Aleluia! Isto é altamente necessário à vida cristã desse tempo de tanto combate, de tantas afrontas, de tantos desafios que querem nos afastar de Deus, da comunhão plena com Deus. Muitas vezes não é afastar do templo, não é afastar do cargo, o ofício da igreja, mas nos afasta da comunhão maior com Deus. Porque nem sempre estar na igreja significa estar em comunhão com o Senhor. Nem sempre pregar significa que está em comunhão com o Senhor. Porque a comunhão do Senhor é medida por aquilo, pela nossa intimidade com Ele, pelo nosso tempo com Ele. Comunhão é medida pela nossa amizade que temos com alguém, pelas particularidades, pela nossa intimidade que temos com Deus. Então a nossa comunhão é medida pela comunhão que temos com Ele, e o jejum fortalece esta comunhão, porque quando nós jejuamos, nós estamos nos livrando de tudo aquilo que nos cerca, das preocupações diárias, daquilo que incomoda. Naquele momento, nós estamos rendidos completamente a Deus, esquecemos do mundo, estamos naquele momento só pensando em Jesus, pensando no céu, pensando na glória, pensando no batismo do Espírito Santo, pensando na renovação, pensando nos dons do Espírito Santo. Glórias ao nome do Senhor. Falamos aqui para o enfrentamento da vida ministerial. O meu ministério, obreiros, o nosso ministério, só será profícuo e eficaz se tiver jejum.
Aleluia! Nós precisamos colocar em prática o que a palavra de Deus nos ensina. Precisamos viver o que pregamos, pregar o que vivemos. Então precisamos jejuar, sim. Jesus, considerando quem era Jesus, não precisava jejuar, mas Jesus jejuou para nos dar um exemplo. E os apóstolos levaram isto ao pé da letra. Jejuaram. Glórias ao nome do Senhor. E Jesus, ele estava preparado. Aleluia. Foi depois do seu jejum prolongado que os milagres de Jesus, eles sucederam com maior frequência. Ele tinha sido cheio, a verdade, do Espírito Santo, e o profeta Isaías afirma isso lá no capítulo 61 de Isaías, e Jesus também, Lucas 4, se não me engano, ele faz referência, quando diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Ele foi ungido pelo Espírito Santo, mas não desprezou a necessidade do jejum. Eu posso ter todos os dons do Espírito Santo, eu posso falar em profecia, eu posso falar línguas estranhas, mas se eu não jejuar, está faltando algo no meu ministério. Precisamos seguir o exemplo de Jesus e dos apóstolos. Como forma de adorar ao Senhor, em Atos 13, verso 2, lá está mostrando que era uma prática da igreja primitiva. Atos capítulo 13, vamos para lá. Abra sua Bíblia, por favor. Atos capítulo 13, versículo 2. Glória a Deus. Se alguém puder ler, leia enquanto eu tomo um gole de água. Olhe bem, obrigado, pastor. E servindo eles ao Senhor e jejuando. E disse o Espírito Santo: olha, o jejum, ele abriu, proporcionou a voz do Espírito Santo. Ao falar do Espírito Santo. Então os apóstolos da igreja primitiva se reuniam também em jejum. Em jejum. Um dia de entrega, um dia de quebrantamento. Um dia de rendição completa a Deus, irmãos. Os nossos dias estão atarefados. Nossas agendas estão no nosso diário, já não tem mais onde colocar compromissos. Mas nos falta o compromisso de rendição ao Senhor, de momentos maiores com Deus. E estamos resumindo nossos momentos com Deus, os momentos exclusivamente de cultos ordinários. Mas o culto cristão não se resume ao tempo. E é bom que a gente entenda isso. Nós andamos pela rua cultuando ao Senhor. Nós vamos trabalhar adorando a Jesus. Nós vamos andar por aí afora, mas cultuando ao Senhor. Dentro da nossa casa é lugar de adoração. Dentro da nossa casa é lugar de jejum, é lugar de oração, é lugar de palavra, é lugar de culto. Aleluia! Vamos ensinar nossos filhos também isto. Glórias ao nome do Senhor. A igreja primitiva, ela tinha o jejum como algo especial. As escolhas dos obreiros, envio, foi citado aqui o texto lido pelo pastor Ademácio, que fala lá, que o Espírito Santo falou, separando a Saulo e Barnabé. A importância que se tem na escolha de obreiros, de ofícios da igreja. Consagrarmos ao Senhor um dia ou vários dias. Senhor, fala,
Me mostra, me revela, porque a obra é tua, eles são teus. E ele não erra. Mas eu, por ser humano, eu não posso errar. Eu sou humano, não. Jesus me dá os instrumentos para eu acertar. O que é? O seu Espírito Santo. E aí eu tenho que orar, tenho que jejuar, buscar pela direção. Se eu buscar direção, se eu jejuar, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Porque dá certo. Porque Jesus acerta tudo. Jesus acerta. Jesus acerta. E parece um erro de Jesus, de Judas, mas não foi um erro. Foi cumprimento daquilo que estava estabelecido pela palavra do Senhor. Então, o jejum precisa estar presente nas ações de decisões concernentes à igreja nessa vida atual e também na vida não só da igreja particular dos crentes. Hoje tudo a gente resolve na força, é advogado, é o juiz, é o prefeito, é o governador, é o presidente, são os tribunais que têm que resolver as questões da igreja hoje. Mas o fórum da igreja não é os tribunais. O fórum da igreja é o jejum, é a oração. As causas da igreja eram resolvidas com oração. Era o Espírito Santo. É Ele que resolve as questões da igreja. Aleluia! Precisamos voltar urgente à consagração ao jejum, para que Deus possa traçar um novo caminho para a igreja deste tempo. O jejum como atitude de demonstração de arrependimento, algo importante falamos aqui, está dentro do tempo, dá para passar aqui ainda, que arrependimento não é remorso. Remorso, ele constitui um ato mais de defesa, de autojustificação do que arrependimento. O arrependimento verdadeiro, ele traz com uma autoacusação, culpa. E a pessoa assume o seu erro, não transfere a outro. Eva disse que foi a serpente. Adão disse que foi Eva. E Satanás não tinha que dizer quem era. Sobrou para ele mesmo. Mas se tivesse alguém para culpar, ele ia culpar alguém. O que eu quero dizer... Arrependimento, você carrega a culpa. Ah, não, a irmã me tentou, o irmão me tentou. Não, mas foi o rapaz que fez isso. Não foi nada disso. Foi fraqueza mesmo. Foi vacilo mesmo. Não precisa arranjar desculpa. É assumir o erro. Assumir o pecado. Israel estava resistindo e houve um momento difícil que não queria mesmo, de desprezo mesmo, não assumiam que tinham errado, que tinham pecado. Tem crente, irmão, só a misericórdia. E pecou mesmo, tem testemunha, mas está naquela resistência. O arrependido, ele assume. Ele se rende. Aleluia. Davi, lá no capítulo 51 de Salmo 51, a gente volta lá novamente, no versículo 3, diz, porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de consciência. Crente arrependido, a sua consciência fica ali girando aí. Enquanto ele não confessa, ele não consegue dormir, não consegue cultuar, tem uma vida terrível e aquela incomodação. E só se consegue livrar-se dele no momento quando ele confessa. Tem que haver confissão. Judá precisava confessar. O jejum do arrependimento, ele traz isso. Falamos aqui de muitos crentes que resistem a confessar de seus pecados, porque acham desnecessário, justamente porque não sente culpa. E aí adoecem. E Tiago, no capítulo 5, verso 16, ele diz assim, confessai as vossas culpas, os vossos pecados, em outras versões é mais direto, uns aos outros, de orar uns pelos outros, para quê? Sareis. Tem pessoas que estão doentes espiritualmente na igreja, porque não confessou o pecado, não quer confessar o pecado, não se rende, não quer, talvez quer com medo de perder um cargo, com medo de perder um ofício. Eu não estou dizendo que aqui tenham, mas com medo de perder um ministério.
mas não confessa. E para haver avivamento tem que haver confissão. Tem que haver confissão. Aleluia! Tem pessoas que confessam por circunstâncias outras. Não é porque se arrependeu, é porque alguém viu. É porque ele sabe que depois de um certo tempo ele vai voltar à comunhão e aí vai assumir tudo de novo. Foi mais para punir do que corrigir. O que eu quero dizer é que nós precisamos entender, irmãos, se quisermos o avivamento ou se quisermos ir para o céu. Temos que levar a sério a questão do pecado. Pecado é pecado. A pessoa adultera, a pessoa prostitui e pergunta, quando é que eu volto? Pelo amor de Deus, se arrependeu uma pessoa dessa? Não! É a pessoa sentir vergonha, dizer, meu Deus, ficar debaixo da cinza. No nada, coberto pela graça, pela misericórdia, e só clamando, Senhor, me ajuda, perdão, perdão, perdão. Aleluia! Só haverá avivamento com arrependimento verdadeiro. Glórias ao nome do Senhor. Mas precisamos entender também que o chamamento do arrependimento para ajudar não se impedir especificamente a pecado de prostituição, de adultério, mas o pecado de se afastar de Deus, de deixar Deus de lado. E quando você afasta de Deus, deixa Deus de lado, você também abre a porta para o pecado, para outras práticas. Mas temos que entender que precisamos, quem sabe, estar refletindo aqui nessa noite em algo importante, porque muitas vezes nossa visão de pecado é só adultério, fornicação, prostituição. Mas pecado, a lista é grande. Nós falamos aqui de algo muito comum na vida cotidiana. A mentira é um grave pecado. E a palavra de Deus diz que os mentirosos e os que amam mentira não entrarão no céu. A Bíblia fala isso. Temos que entender que a falsidade também, a hipocrisia, a fofoca, a difamação, a murmuração, o relaxamento espiritual, o não orar, o não jejuar, o não congregar, o não amar, o não perdoar, e o desunião, a falta de comunhão, todas essas coisas, elas são erros, são pecados. Se eu deixo de congregar, eu estou pecando. Porque é um dever meu adorar o Senhor. Eu estar na casa do Senhor, obrigação minha. É algo espontâneo, mas é uma obrigação adorar aquele que é o Rei, dono de todas as coisas. E quando me afasto dele, eu estou pecando, sim. E Joel, então, ele traz o remédio para ajudar. Que está no capítulo 1 de Joel, do versículo... Vamos lá, rapidinho. Joel, capítulo 1, do versículo 13 e 14. Diz assim, glória a Deus. Cingivos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros. Do meu Deus. Gemei, ministro do altar. Entrai, passai vestido de pano de saco durante a noite, ministro do meu Deus, porque oferta e manjares e libação cortadas foram da casa de vosso Deus. Santificai um jejum. Apregoai um dia de proibição. Congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Aleluia! Se não houver um entendimento coletivo, porque o avivamento não é por pessoas, assim, para pessoas, embora todos nós temos, primeiramente, de buscar o avivamento, mas o avivamento é para a igreja. É para a igreja, que um crente só não é igreja.
Avivamento é ajuntamento, é o avivamento, ele chama o ajuntamento. E ele diz aqui, chama, é uma proclamação, uma convocação a chorar, não é? O lamento aqui, lamentar significa chorar, sentindo culpa, gemer, sentir dor. Vestir de saco, esta humildade de reconhecimento de como se encontra por dentro. Era este chamamento ali. Santificar em jejum, convocar uma assembleia solene. Glórias ao nome do Senhor Jesus. O vestir de saco era acompanhado por cinza sobre a cabeça. E falamos aqui, cinza era sentir-se inútil diante do Senhor devido aos seus erros. Precisamos nesse tempo, dessa receita, de estarmos cingindo-nos diante do Senhor. Vestidos de panos de saco, cobertos de cinza, e dizendo, Senhor, perdoa as nossas negligências, as nossas indiferenças, os cultos de doutrina, a escola bíblica dominical, ao culto de oração, ao culto matutino, à Santa Ceia. Precisamos estar diante do Senhor, nos rendendo, entendendo essas negligências, porque o que estamos passando, atravessando, é justamente em decorrência de não levarmos a sério as determinações do Senhor para a sua igreja. Aleluia. Queremos trazer que o jejum de arrependimento tem que ter o quebrantamento. E o quebrantamento é um coração dilacerado, rendido, um coração e alma rendidos à graça e misericórdia de Deus. E quem é quebrantado é ausente de qualquer resistência proveniente da sua carne. Quando a gente se quebranta, o eu é destronado do seu trono. Toda arrogância é arremessada ao chão. O coração de pedra é esmiuçado. Está no lugar um coração sensível à voz do Espírito Santo e à palavra de Deus. Aleluia. Quando vamos lá para 2 Crônicas, capítulo 34, versos 19 e 28, a gente vê Josias se quebrantando diante do Senhor. Josias se rendendo diante do juízo do Senhor, que era visível, estava chegando. E ele se quebranta diante do Senhor. Aleluia. E ele manda, portanto, os seus mensageiros à casa de Uda, a profetisa, para ouvir o que Deus tinha a dizer. Mas ele se rendeu antes ao Senhor, ele reconheceu o erro do povo de Deus. Ele se incluiu nisso. E quando aqueles mensageiros chegaram lá e apresentaram para aquela mulher, o Espírito do Senhor falou a Uda do arrependimento de Josias. E mandou dizer para ele, olha, o juiz de Deus vem. Está determinado. Mas fala o homem que mandou você vir aqui, que era Josias. Aleluia. Que eu, no entanto, o vou poupar. O cativeiro não vai acontecer no reinado dele. Mas depois que ele morrer, no reinado do seu filho, o cativeiro vai acontecer. Mas no período que Josias estava ali quebrantado, não aconteceu o que Deus tinha determinado. O que eu quero dizer? Deus, irmãos, quando vê sinceridade, Deus muda as situações. Deus é capaz de mudar o seu juízo. E nós vemos isso em Nínive. Está no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 3 a 10. Quando Jonas, depois de ter resistido, depois de ter brigado com Deus e Deus segurado ele e trazido de volta ao seu ponto, onde ele deveria estar.
Ele, quando começou a proclamar a palavra do juízo de Deus sobre aquele lugar, houve um quebrantamento nacional. A nação inteira se quebrantou. E o rei também se quebrantou e proclamou um jejum nacional. Até os animais não comeram. Aleluia! E o que aconteceu? Deus! Aleluia! Ele não mandou juízo sobre ele. Porque Deus é assim. Ele é justo. E eu tenho certeza, se a igreja voltar, se quebrantar, vai acontecer, eu sei que vai acontecer. Mas eu falo igreja, eu estou falando do todo. Todos os crentes entenderem isso. Todas as igrejas locais que entenderem isso, se quebrantarem diante do Senhor, o Senhor vai mandar um grande avivamento nesta nação. Entenda se você quiser. Quem tem ouvido por ouvir, o que o Espírito diz à igreja, abra e ouça o que Deus está falando nessa noite. Aleluia! Então o jejum, ele expressa quebrantamento. E o quebrantamento, ele é com choro. Não há quebrantamento sem choro, sem lamento. Aí ele diz isso. No capítulo 12, verso 12 de Joel. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns e com choro. E com pranto. Isso aqui não é choro de crocodilo, não. É choro mesmo. De arrependimento. Senhor, perdoa, Senhor, porque eu errei. Senhor, eu fui ausente aos cultos. Eu deixei naquele dia que era para evangelismo, Senhor. Eu fui bater um papa. Eu fui assistir um jogo do campeonato brasileiro. No dia que era para evangelismo, Senhor, eu fui tomar banho na piscina. No dia que era culto de doutrina, eu estava assistindo novela. Isso é quebrantamento. Mas enquanto não reconhecemos o que nós deixamos de fazer para Deus, não haverá avivamento. Era para estar aqui hoje, culto de segunda-feira, lotada essa igreja. Era para estar aqui as galerinhas lotadas, e a gente preocupada em aumentar o tamanho da igreja. E a gente quer o quê? Não queremos avivamento. Porque avivamento tem quebrantamento, se quebranta. Estamos errados mesmo. Nós estamos relapso mesmo. Nós estamos vacilão. Nós estamos mesmo precisando da correção de Deus. Mas enquanto não reconhecer, estaremos amargando não só a falta de avivamento, mas grandes dificuldades nas nossas vidas familiares, pessoais. Eu nunca vi tanto crente doente, tanto crente hospitalizados, tanto crente com problemas emocionais, precisando de psicólogo. Eu nunca vi uma geração da igreja depender tanto da medicina. Onde estão, aleluia, os exemplos, testemunhos de que cego enxergou, surdo ouviu, paralítico andou. E faz parte da igreja. Faz parte da igreja. É normal isso. Aleluia. Precisamos nos arrepender, nos quebrantar urgentemente. Aleluia. Há uma convocação divina. E eu digo aqui, obreiros, nós que estamos à frente, há uma responsabilidade sobre a minha vida, maior ainda do que a de vocês, mas vocês compartilham comigo essa responsabilidade do avivamento. O avivamento tem que ser coletivo. Porque o avivamento, ele vai dar benefícios para todos. A ausência do avivamento terá prejuízo para todos. Não é uma questão de uma administração pastoral. É uma questão espiritual. E nós somos obreiros, e obreiro é coisa espiritual. Nós estamos cuidando de almas.
Nós estamos cuidando de pessoas que nós estamos conduzindo para ir para o céu ou não. Pessoas para serem cheias da graça de Deus ou ausentes da graça de Deus. Nós somos guias, nós somos pessoas que estão na responsabilidade de ter uma igreja cheia do Espírito Santo ou uma igreja vazia do Espírito Santo. É por isso há esta convocação para ajudar. Olha bem, a convocação era para todo mundo. No capítulo 2, versículo 12 a 14, vamos lá. 12 a 14, vamos ler esse texto. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio irasse, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará, e se arrependerá, e deixará, após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocar a blusina em Sião, vamos ler até o 15 também. Santificai o jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo. Ele diz assim, congregue o povo. Ele diz, congregai o povo. Ou seja, sacerdotes, congregai o povo. Ele não diz que é para o povo consagrar, ou seja, congregar espontaneamente, simplesmente, venha quem quiser. Não, ele diz, congregai o povo. Santificar a congregação, olha aí. Ajuntai os anciãos e congregar os filhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chore os sacerdotes e ministros. Até o 17, do Senhor entre o alpendre e o altar, e diga, poupe do povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Olha a responsabilidade, obreiros, que eu tenho, que nós temos, de congregar o povo. É um chamamento a todo mundo. Quem sabe alguém pode querer usar de uma justificativa de desculpa. Eu estou amamentando. Eles tragam os filhos, que mamam também. Envolvam. Ou seja, não tem desculpa. Não use de justificativas vazias. O noivo, eu casei, saia, pare por um tempo, a lua de mel. É esse chamamento. Pare um pouco, os seus entretenimentos. É o momento de uma concentração. O Espírito Santo está nos convocando a esta concentração da igreja. Ou nos concentramos, ou então o avivamento ou não virá, ou tardará. É tempo de convocação. Aleluia. É o chamamento de Deus. A cada um de nós assumamos a nossa responsabilidade como sacerdotes do Senhor. E é interessante o versículo 17, algo grave. Diz assim, não é? Na parte final, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Ei, onde está o Deus da igreja desse tempo? Onde é que está o Deus desse tempo, da igreja? Onde é que está? Há um escárnio hoje com o segmento cristão evangélico. Hoje eu fiquei mais abismado, não estava sabendo desse negócio, uma confusão de certa denominação tradicional, ou antiga, pentecostal, está os próprios crentes, a própria igreja se autodifamando. Meu Deus, que igreja é essa? E o Satanás, o inferno, batendo palpa e fazendo carnaval com o nome da igreja. O que é isso? Falta de avivamento. Falta de uma igreja convertida mesmo, rendida ao Senhor. Por que está rendido ao Senhor? Não adultera, não prostitui, não mente, não rouba, paga o que deve, tem compromisso. Que cada um de nós reflitamos nisso, para que nós estejamos praticando algo nesse sentido, porque estaremos sendo uma pedra de tropeço para a chegada do avivamento. Eu vou dizer algo aqui grave.
que Deus revelou a irmã aqui. E vai acontecer aqui. Da limpeza de Deus. Eu venho falando isso há muito tempo, que Deus já me falou várias vezes. Vai ter limpeza de Deus. E a limpeza de Deus começa onde? Na cabeça. Eu falo isso na autoridade do Espírito Santo que está aqui. Me autorizou a falar isso. Vai começar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Tem que começar da cabeça. O azeite do Salmo 133, na cabeça do sacerdote, começa onde? Na cabeça do sacerdote. Depois desce até as vestes. Santidade, 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 pureza, verdade. Começa pela cabeça. Deus vai agir. Deus vai agir. Porque Deus, Ele não deixa de ser escarnecido. Mas nós estamos escarnecendo o nome de Jesus. Irmãos, é tão vergonhoso, está triste, está triste. Eu sempre falo isso aqui para ver se a gente se desliga da internet, porque está triste, está triste. As redes sociais estão um nojo, estão um lixo, está um leprosário. E cada dia aumentando leproso, todo dia tem mais um leproso, falando da igreja. Mas não vê ninguém testemunhando o que Deus está fazendo na igreja também. E Jesus continua salvando. Continua fazendo o seu trabalhar. A gente está falando de avivamento porque isso tem que ser com mais volume. Com mais autoridade espiritual da igreja. Mas o Senhor ainda tem os seus remanescentes. E Deus está cumprindo a sua palavra. Mas estamos passando esse momento de escárnio. É preciso uma convocação urgente. Eu não vejo um líder geral preocupado com isso. Infelizmente, um chamamento nacional, nesse chamamento que houve há poucos dias aí, não, com preocupação política, não. A gente vai votar na pessoa certa mesmo. E todo mundo sabe, a gente vai votar em quem tem princípio, é verdade. Mas ninguém precisa disso, não. De fazer um jejum nacional, não. Vamos fazer um jejum nacional do arrependimento. Bora fazer uma convocação nacional para um dia a igreja de todo mundo, de todo o Brasil em especial, um dia de proclamação de jejum, de perdão de pecado, de confissão de pecados. Aí eu creio que estamos fazendo a coisa certa. Não estou aqui acusando nenhum líder, mas estou falando daquilo que precisamos fazer, porque eu também sou líder dessa igreja e eu preciso fazer essa convocação. E eu estou aqui entrando no caminho do encerramento, escutando algumas coisas aqui. O jejum da confissão de pecados. Joel proclama ao povo a confissão dos seus pecados. Quando ele diz assim, no versículo 12, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Convertei-vos aqui, ele traz junto consigo confissão de pecado. Não pode haver uma conversão sem assumir, porque conversão é mudar de direção. Você está no lugar errado, na posição errada, pecado e tudo mais, dominado por Satanás, aí você se converteu, confessou seus pecados, reconheceu, confessou e voltou para outro caminho. Conversão. Não há conversão sem confissão de pecado. Uma vida realmente arrependida e quebrantada, ela não guarda pecado. E há algo grave aqui que eu vou dizer, que tem pessoas que tornaram-se baús de pecados alheios, guardam pecados de outros. E às vezes até se ousam até comentar isso, e diz assim, eu vou dizer que é nada, porque depois quem se prejudica é o menor. Quem guarda pecado, compartilha pecado alheio. Pecado ocultado é maldição compartilhada. Quem guarda pecado do outro, o Espírito Santo precisa revelar. Já revelou, você é a revelação. Você tem que aconselhar essa pessoa, orientar ela, procura o pastor, procura o dirigente, confessa o seu pecado. Aí, se essa pessoa não atender, o que é que a Bíblia diz? Chama as outras pessoas, vai 2 testemunhas. Ah, não atendeu? Entrega ao ministério da igreja.
Mas se você guarda, seja de sua filha, de seu filho, do seu parente, do pastor, do presbítero, do evangelista, seja, você é conivente. E você está no mesmo barco. Vai pagar o mesmo preço. Porque você compartilha dentro do crime, não é? Da lei penal. Quem presencia crime e se guarda é coparticipante. Imagine na justiça divina. É coparticipante. Não seja baú de pecado, de quem quer que seja. Se você quer que essa pessoa vá para o céu, oriente essa pessoa a confessar. E se não quiser confessar, aí você vem e diz ao pastor, diz ao dirigente, mas não guarde, porque senão você estará debaixo da mesma maldição. Mateus 18, verso 15 a 17, fala sobre esse confessar, sobre você ir ao seu irmão. Paulo fala algo interessante, 1 Timóteo 5, 22, quando ele diz, a ninguém imponha precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Não participe dos pecados alheios. E você participa dos pecados alheios quando você está junto com aquela pessoa, e aquela pessoa praticou algo e você ou imitou, ou então estava presente ali, né? Tem gente que vai, senta num bar. Eu vou dar um exemplo pessoal daqui a pouco, que aconteceu comigo, jovem ainda. Aí vai com a pessoa que bebe. Aí, irmão, aí o irmão toma um guaraná e o pecador a cerveja. Que maravilha, hein? Na roda dos escarnecedores. Salmo 1. Está sentado na roda do escarnecedor. Tem gente em casamento de crente que tem a mesinha separada lá para um amigo empresário, para um político, e depois que os crentes vacilam ali, chega a garrafa de uísque, seja cerveja escondida para servir o pecador. Pecado compartilhado. Tenha cuidado com quem você anda e aonde você se assenta, o que você conversa. Isso é importante refletir nisso. Não seja participante do pecado de ninguém. Mas a Bíblia diz que os pecados ocultos serão manifestos. Essa palavra de Paulo é tremenda. No mesmo capítulo de 1 Timóteo, versículo 24, ele diz, os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo. Ou seja, ele antes confessa e vai ser punido. Mas ele confessou, foi conhecido o pecado dele. Mas ele diz, vamos ver, versículo seguinte, mas em alguns se manifestam-se depois. Esse depois aqui é o quê? É Jesus usar alguém em profecia. É alguém trazer a notícia. Mas não foi uma confissão dele. A pior coisa que existe para um pecador, um crente que peca, é quando ele não confessa o seu pecado. Quando alguém traz o seu pecado e ele é forçado a confessar. Isso não é confissão. Não é. Isso não há espontaneidade. Ele está confessando porque alguém o entregou, porque não tem como ele fugir. O avivamento é consequência de uma vida quebrantada, humilhada, arrependida e que se ajustou com Deus. Veja aqui o texto lá de Joel 2, 28. Vamos ler esse texto. Olha o que ele diz. Aleluia. E há de ser que depois de quê? Depois de se humilhar, de se quebrantar. Você vai ler o capítulo anterior. Leia do capítulo 1 em diante, vai ver. O depois é que depois do povo de Deus se colocar na posição de Deus, eles vão mandar o avivamento. Vou mandar o derramar. Depois vai ter o derramar do Espírito Santo do Senhor sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as minhas servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Então, depois de que ainda atentar para os versículos 12 e 13, 12 a 17, ainda assim agora mesmo, o texto que nós lemos, a se converter, a se quebrantar, a se humilhar, a santificar um jejum.
Quando depois de se demonstrar que está quebrantado, que está arrependido, que quer realmente o avivamento, aí o Senhor, vou mandar agora, vou mandar, porque meu povo se arrependeu, que meu povo está querendo mesmo, o meu povo se humilhou. E eu encerro dizendo, citando os versículos 18 e 19 do capítulo 2 de Joel. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo, eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio dentre os gentios. A igreja não será mais questionada pelo que está acontecendo hoje, mas pela sua fidelidade de guardar a palavra, de dar testemunho de Jesus, de proclamar um evangelho de poder, de autoridade, um evangelho covarde, que tem medo de falar sobre o pecado do homossexualismo, sobre o pecado do lesbianismo, pecado sobre a idolatria, esse medo de quê? Mas o medo é em decorrência da ausência da autoridade de Deus. Na hora que a igreja estiver revestida do poder, a igreja não vai enfrentar com armas espirituais as coisas que precisam ser enfrentadas, mas se revestirá com as armas. E Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Então o que acontece? Haverá realmente um trabalhar de Deus, um agir de Deus. E se nós estamos realmente interessados nesse agir de Deus, irmãos, precisamos tomar esta atitude urgente. Porque eu temo por uma coisa, vou dizer outra coisa aqui, tremenda. Se a igreja não atentar para o que Deus está falando, depois de passar esse momento dos 4 anos que vem à frente, que eu creio que Deus está na direção de Deus, se a igreja não tomar uma posição, Deus vai mandar uma perseguição tão grande nessa nação. Vai, isso é profecia. Se não se arrepender, Deus vai mandar algo tremendo nessa nação, que nós vamos sofrer, irmãos. Sofrer. Nós vamos ter nossas igrejas lacradas. Nós vamos ter as nossas Bíblias proibidas de ser lidas e receber Bíblias atualizadas, contextualizadas com o momento que está aí. Nós vamos ser obrigados a casar homossexual na igreja. Se a igreja não se arrepender. É urgente, isso é sério mesmo. E isso o Espírito Santo está falando com a gente o tempo todo e a gente com ouvidos de mercador. Mas nessa noite eu acredito que você não tem ouvido de mercador. Você tem ouvido de crente que quer se arrepender diante do Senhor e quer ver Deus te usar. E Deus vai te usar. Tem um hino que fala, né? Sobre aquela mão ungida. Quem sabe esse hino aí? Que fala da mão ungida. Irmã Tatiana, sabe aquele que fala? Sim, esse hino. Cante esse hino aí. Esse hino, meu Deus, é isso. Se puder cantar, cante aí. Irmão Júnior, liga esse teclado e acompanha a minha irmã para a gente refletir. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Medite nesse texto. Mão ungidas pelo poder do Espírito Santo, com a autoridade de Deus. Aleluia. Deus está conclamando a sua igreja. Eu quero te usar. Glórias ao nome do Senhor Jesus para todo sempre. Que reflitamos, irmão, dessa palavra. Eu não sei até quando vai ainda essa pregação. Se Jesus mandar parar, vou parar. Mas se Jesus mandar parar, vou continuar falando, até Jesus pare. Porque quando Jesus mandar parar, eu creio que é o momento que vai começar o grande avivamento. Glórias ao nome do Senhor. E quem sabe dessa Bahia, o avivamento vai começar em Alagoinhas. Não querendo dizer, o melhor desprezar qualquer igreja ao nosso lado, mas quem sabe, Jesus vai escolher a igreja de Alagoinhas como ponto de partida para o grande avivamento, não só na Bahia, mas nessa nação, nesse Brasil.